Doutores, então vamos lá, vamos voltar. Não esquece, pessoal que está assistindo em casa, fica à vontade. Você já tem rede social do professor, tem e-mail, tem canal de comunicação, manda mensagem lá para tirar a dúvida, tá? Assim que possível o professor já responde para você. A linha B ali a gente já vai direto para a imunidade, classificada como dos templos de qualquer culto. Anunciei aí antes do nosso intervalo, é aquela famosa que todo mundo sabe, a imunidade da igreja. Já falei também que tipo de proteção que é, né, o tal do Estado laico brasileiro. O Brasil não adota uma religião oficial, então isso vale, primeira informação, para qualquer religião, tá, gente? Então não interessa se é católica, se é espírita, se é adventista, se é protestante. E aí não coloque, porque senão você vai rodar lá na prova, não coloque preconceito dentro desse negócio, tá? Por exemplo, candomblé, umbandista, isso tudo é classificado como religião pelo STF, diferentemente de macumba, tá? Macumbeiro não é religião. Então, parece piada, mas é a posição do STF sobre essa situação e sobre a amplitude. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, essa imunidade já está registrada ali, é para imposto sobre renda, patrimônio e serviço. A mesma coisa que a gente já acabou de trabalhar. As provas adoram falar de imunidade de taxa. Falar assim, eu tenho uma igreja aqui que está sendo cobrada de uma taxa de coleta domiciliar de lixo. E vem perguntar se a igreja tem imunidade e se a taxa seria constitucional, que foi a dica que eu te dei, né? Toda vez que ela fala de taxa de serviço, ela vai discutir a constitucionalidade. A igreja tem imunidade, mas para imposto. Então lá na taxa, ela vai pagar a taxa normal. A igreja vai pagar a contribuição normal. Ela não vai pagar imposto. Então, tem um desenho aqui que vale a pena, porque é exatamente em cima de alguns detalhezinhos, alguns exemplos específicos que a prova vai trabalhar. Então, vou pegar aqui a igreja como nosso exemplo. Você vai ver como eu sou péssimo para desenhar, mas isso aqui é a igrejinha. Então, a igreja não vai pagar, por exemplo, o IPTU, que é um imposto que incidiria sobre o imóvel, sobre esse templo aqui. A informação relevante é que esta imunidade ela é extensível aos anexos. Então, se essa igreja ela é proprietária aqui, por exemplo, de uma casa pastoral, ela vai ser extensível a essa casa pastoral. E aí é casa do pastor, é casa do rabino, é a casa pastoral, é qualquer uma, tá? Aí começam as viagens. Essa imunidade sempre traz muita viagem na nossa cabeça. Professor, meu pai é pastor e a gente paga IPTU lá de casa. Gente, é de propriedade da igreja. Não é o cargo, não é a profissão que vai definir isso aí, tá? Então não vai pagar o IPTU desse imóvel. Isso aqui também vale para o anexo. E essa igreja foi lá e comprou um estacionamento para que a pessoa que vai lá na missa, vai lá no culto, ela pare o veículo dela. Vai ter imunidade ou não vai ter imunidade? Calma que a gente vai discutir, eu vou te dar a expressão exata de onde você vai olhar e como você vai olhar isso aqui, mas a mesma coisa estende para o anexo, então não paga o tal do imposto. Aí essa igreja adquiriu uma propriedade rural e ela vai utilizar essa propriedade rural como um retiro espiritual ou como um imóvel que vai ter algum tipo de evento, de atendimento associado àquele templo principal. Então a mesma coisa, ela se estende, tá, gente? Mas aí, o que você deve olhar de forma bem direta é exatamente a finalidade. Ele tem que ter essa finalidade correlata. Ele tem essa propriedade, ele comprou essa propriedade e ele utiliza pelo aspecto geral da religiosidade. Isso aqui ela tem uma casa pastoral, tem outro imóvel aqui que é uma creche, tem outro imóvel que está voltado à benemerência de idosos, etc, etc. Então se estende ao anexo, não interessa qual é a religião. Tem algumas coisas até pontuais, por exemplo, cemitério. Cemitério também tem proteção da imunidade. Por quê? Porque para o STF, ele tem o cunho da religiosidade. Você vai lá para rezar, você vai lá para fazer alguma coisa. Agora, não é aquele que tem fins lucrativos. Essa história do lucro, ela acaba fazendo uma diferencinha na nossa história, mas com muito cuidado. Tem muita gente que só olha e só fixa nesse lucro. E aí, o que vem sempre de pergunta, mais do que batida, é a seguinte: a igreja tem o templo dela aqui, ela tem uma casa pastoral e agora ela não quer utilizar mais essa casa pastoral para o padre morar. Ela vai alugar esse imóvel para um terceiro. E aí? A pergunta que vem é se permanece ou não a imunidade. Porque quando ela aluga
para um terceiro, isso aqui vai gerar uma renda, vai gerar uma receita. Ela alugou para um terceiro. Ela não quer utilizar mais o estacionamento aqui, e ela vai alugar, vai arrendar esse estacionamento para um terceiro. Isso aqui vai gerar uma grana, isso aqui vai gerar uma receita. E aí, fica ou não fica a imunidade? Ou então, ela está cobrando daquela pessoa que está parando o carro ali e está indo lá para o templo, está indo lá para a igreja. Como é que vai acontecer? Ela está arrendando essa propriedade rural para que você, particular, coloque aí sua vaquinha, não sei o que, parece um jabuti, sei lá o que, eu falei que sou péssimo para desenhar, faça sua plantação e está gerando uma receita, e aí como é que fica? Ela alugou a casa pastoral para você, morar com a sua família, onde é que o padre morava lá, como é que fica? Cuidado, gente. Porque não é o lucro, atenção, isso aqui também vai valer para cá, não é o lucro que vai determinar se há uma continuidade da imunidade ou não. É o que essa igreja faz com o lucro. Porque se ela distribui esse lucro, já era imunidade. Agora, se ela reverte essa receita, esse lucro, em prol da sua atividade principal, aí há a permanência da imunidade. Esse é o texto da súmula 724 do STF, que já virou súmula vinculante há um tempo, bem batidinha, súmula vinculante número 52. E já tenha atenção aqui, gente, por quê? Porque ela diz assim, que ainda que alugado a terceiros, o imóvel da entidade prevista no artigo 156C, ela fala C, mas isso aqui também aplica para B, tá? Então isso aqui vai valer tanto para a linha B, ainda que a súmula vinculante não o fale, tanto para a linha B quanto para a linha C. Então, lendo de novo aqui a nossa súmula vinculante número 52, ainda que alugados a terceiros, os imóveis de propriedade das entidades previstas no artigo 156C, que vale também para V, permanece imune desde que haja a reversão, a aplicação desse recurso na atividade principal. Então é esse fluxo aqui que vai determinar para você se a imunidade vai continuar ou não. Não é a receita, não é o lucro, não é o superávit, como várias provas já chamaram. É o que acontece com essa receita. Então, se ela reverte para a atividade principal, imunidade. Se ela não faz isso, ela perde a imunidade. Agora, professor, perdeu a imunidade geral, e eu te falei sobre a questão de auto-aplicável, a regra, gente, é que quando nasce uma igreja, essa igreja ela é uma empresa como qualquer outra. As más línguas falam pequenas igrejas, grandes negócios, mas ela é uma empresa como qualquer outra. Ela tem um código lá no contrato social dela, que é um CNAE, que é atividade religiosa. Então ela vai perante a União, ela vai perante o Estado, ela vai perante o município e uma espécie de protocolo pedindo a imunidade, porque ela tem direito constitucional a essa imunidade, mas ela provoca, ela pede. E aí, à medida que ela vai adquirindo o patrimônio dela, ela vai pedindo a imunidade para esse patrimônio, porque ela utiliza esse patrimônio com a atividade correlata da atividade principal dela, e ela tem extensão para os anexos. Agora, ela veio aqui, arrendou essa propriedade rural para um terceiro, e ela pegou essa grana aqui e ela está distribuindo, geral. Essa outra aqui, ela arrendou também, pegou a grana, mas ela está revertendo. O que vai acontecer? Ela vai perder a imunidade, mas deste imóvel. Então é analisado caso a caso. Qual que é a maior crítica? Por que ainda se discute tanto se esse negócio vai para a reforma ou não vai para a reforma? Por que às vezes você vê que tem uma rede de TV, e essa rede de TV, o cara que é o pastor lá, o cara tá zilionário, e que não sei o quê. E eu não estou falando mal de nenhuma religião, gente. Tem problema na igreja católica, tem na protestante, tem na espírita, tem, o João de Deus, tem para todo lugar aí. Então, é o caso, é falta de fiscalização, tá? O Estado tem que fiscalizar pela parte dele, dos impostos que cabem, o município tem que fiscalizar, a fiscalização é muito baixa, a fiscalização é praticamente inexistente. Então, por isso que essas manobras acontecem, as histórias são conhecidas, mas isso a prova não quer, ela vai cobrar com certeza a súmula vinculante número 52, falar dessa historinha clássica, batidaça, que o imóvel de propriedade da igreja foi alugado para um terceiro. Permanece ou não? É esse fluxo aqui que vai contar para a gente, tá bom? Bom, aí dá para a gente já chegar aqui na linha C, deixa eu pegar a canetinha aqui. Essa aqui tem 4 dentro de 1. A Constituição poderia até separado, né, ter separado, ela não fez. Está escrito ali, a imunidade de partido político, entidade sindical, assistência social e de educação. É só ler ali a Constituição com calma na linha C.
alguns comentários, tá? Que eu vou fazer aqui agora, porque tem coisa mais quente em questão de prova. Tem uma questão interessante, eu gosto de uma questão que já caiu na banca FGV sobre educação, uma entidade de educação, e tem uma recente de prova subjetiva, perguntando sobre a entidade sindical. Veja um pouquinho sobre os limites. A Constituição, ela não é tão explícita no que diz respeito à imunidade, o texto não é tão cheio, rico assim, e guarde essa informação, ela é relevante. O STF, gente, quando ele é provocado para falar sobre imunidade, ele tem entendido, pelo menos recentemente, aí nas últimas décadas, em aplicar a imunidade num caráter ampliativo. Tá? Ele é muito mais ampliativo do que restritivo. Por isso essa ideia, alugou a terceira e ainda continua, o Correio é a empresa pública que lá, a princípio, na regra não tem a imunidade, mas porque ele presta serviço com caráter de estatalidade, eu estendo para ele. Tá? Então ali na linha C, tem patrimônio, renda, serviço de partido político, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores. Pausa aí a pergunta da prova subjetiva que eu comentei com você. Você tem entidade sindical, e aí a prova veio perguntar se valeria para sindicato patronal ou para sindicato de empregados. Cada um protege alguma coisa. No caso da entidade sindical, gente, ela vem proteger o elo mais frágil na relação trabalhista, na relação laboral. Então, entre empregado e empregador, a despeito da reforma trabalhista ter dado uma pretensa equilibrada, a gente sabe que o empregado, ele ainda é o elo mais frágil dessa relação. Então, é por isso que, essa informação é importante, questão subjetiva lá da prova, essa imunidade só vale para entidade sindical de trabalhadores, de empregados. Ela não vale para o patronal, tá? Então, é para entidade sindical de trabalhadores, entidade sindical de empregados, não se aplicando a patronal. Então, uma pergunta que já veio. E aí, no que diz respeito ali à educação, eu posso utilizar como exemplo, como referência, a cobrança ela acaba sendo a mesma, tá? Porque a súmula vinculante aplicável ali, a 52, que eu li ali para você, ela é exatamente a mesma, tá? Só que antes de eu entrar nisso aí, eu vou comentar exatamente sobre essa parte final da ausência de aplicabilidade. Você vai mirar muito forte nisso, porque as provas gostam, até porque tem esse complemento. Então eu disse para você que lá na imunidade recíproca é auto-aplicável, agora aqui na linha C, de uma forma muito clara, inclusive expressa lá na Constituição, ela não é auto-aplicável porque ela deve respeitar, atender os requisitos da lei. E eu te falei que lei que completa o que a Constituição não trouxe é uma lei complementar, e esta é o próprio CTN. Você vai fazer um registro aí acerca do artigo 14 do Código Tributário Nacional. E nós temos praticamente 3 requisitos, atenção, 3 requisitos que devem ser observados para que estas entidades, para que estas pessoas tenham imunidade. Elas têm que comprovar isso aqui, tá, gente? Você vai abrir para mim letra A, B e C aí para a gente registrar, tá lá no material, faço questão que você replique. Então, primeiro requisito, a gente está anotando requisitos para que essas entidades, para que essas pessoas tenham a aplicação, tenham a proteção da imunidade. Então, vamos lá. Letra A, não distribuição de lucro. Não distribuição de lucro. Não distribuição de lucro. Não distribuição de lucro. Letra B, aplicação do recurso no próprio país. Aplicação do recurso no país. Não distribuição de lucro. Letra B, aplicação do recurso no país. E letra C, regular escrituração contábil. Regular escrituração contábil. A aplicação do recurso no próprio país e regular escrituração contábil. Tem muita pergunta saindo daqui, tá? Então, primeiro detalhe, gente. Nós temos algumas entidades, algumas pessoas que acabam de alguma forma cumulando a imunidade. Ah, professor, então quando cumula ela tem mais benefício? Não.
O exemplo é a PUC. Aqui, a PUC ela tem templo, que ela tem igreja, ela tem assistência social, que ela tem vários projetos de assistência social, ela tem educação, então ela tem várias coisas dentro de uma só. Né? O que acontece? Como que ela vai ter a tal da imunidade dela como uma instituição de educação, e já é uma informação bem relevante que a questão ali, ela trabalha com isso. Não interessa, gente, se a instituição de educação ela é pública ou privada, ela vai ter a imunidade do mesmo jeito, desde que, isso aqui é mandatório, desde que ela respeite esses requisitos. Tá? Então, a PUC, como outra instituição de ensino, ela não pode distribuir lucro. Tá? Então, se a universidade ganhar muito dinheiro, tiver dinheiro demais, ela tem que dar um fim no dinheiro, sem distribuir. Então, por isso que às vezes algumas universidades, não estou falando que é a PUC, elas fazem um monte de obra, fazem um monte de coisa, porque ela tem que aplicar o recurso, enfim, você entendeu, né? Bom, então, não distribuição de lucro, aplicação do recurso no país, regular escrituração contábil. Não interessa se é pública ou se é privada, a instituição de educação vai ter imunidade do mesmo jeito. Tem que respeitar isso. E uma pergunta quentíssima, hoje em dia, em várias provas, é o seguinte, gente. Você já viu que tem obrigação principal, que é aquela que a gente paga. Você tem obrigação acessória, que é aquela que está na lei. A imunidade, ela não vai deixar incidir tão somente impostos sobre renda, patrimônio e serviço. Isso vale até aqui, ó, o tracinho em vermelho, coadunando com a mesma cor ali, vai valer até a linha C. Aqui você vai entender por que depois que não é renda, patrimônio e serviço, tá? E aí a prova quer cobrar é outra coisa aqui para baixo. Então aqui em cima, gente, regular escrituração contábil, se você se lembra, é um exemplo de obrigação acessória que eu dei para você. Então tem muita prova que pergunta, essa é a pergunta, se a imunidade ela dispensa o cumprimento de uma obrigação acessória. Veja que para que essas entidades tenham proteção da imunidade, ela tem que cumprir uma obrigação acessória. Então não dispensa obrigação acessória, gente. Ainda que não tenha que pagar só imposto, que é a obrigação principal, ela vai ter que cumprir a obrigação acessória. Quando que eu, contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, eu não vou ter que cumprir uma obrigação acessória? Quando uma lei dispensar também o cumprimento dessa obrigação acessória. Então, salvo disposição de lei. Então, guarda isso. Tem uma porrada de prova perguntando se a imunidade, ela dispensa também a obrigação acessória. Ela não dispensa. Pode até dispensar, mas não é a imunidade que faz isso. É uma lei que, em regra, vai dispensar a obrigação acessória. Então, teve uma questão recentemente, numa prova aí, que foi o seguinte. Tem aqui, é onde eu vou te explicar, um livro digital. Um livro, jornal e periódico, que é da linha D, tem um livro digital. E o livro digital tem uma imunidade. É a atualização do STF lá de 2017 da súmula vinculante, mais recente de todas do direito tributário, que a gente vai falar. Isso a prova vai cobrar, porque ela quer buscar o seu estudo. E ela contava isso. Tem um livro digital aqui que, pela imunidade, a empresa que vendeu esse negócio não tributou o livro. E pela imunidade, ela também não cumpriu a obrigação acessória. Está certo ou está errado? E porque ela não cumpriu a obrigação acessória, o que acontece, você sabe, ela tomou uma multa. Então ela foi impugnar essa multa porque não está certa essa multa. Porque ela tem imunidade. Ela tem imunidade, eu vou te contar, sobre o livro, ainda que eletrônico, é a atualização do STF, mas ela tem que cumprir a obrigação acessória. Então, se ela não cumprir a obrigação acessória, a multa para ela está ok. Então, tem imunidade, mas tem que cumprir a obrigação acessória. Essa pergunta está vindo toda hora. Ficou claro essa ideia? Então, a imunidade não dispensa a obrigação acessória. E aqui tem um ótimo exemplo. Ela pede uma obrigação acessória para que essas entidades aqui elas tenham essa imunidade. E ela tem que provar isso. Ela tem que ser auditada, ela tem que apresentar todas essas informações. Certo? Agora, eu posso levar para você esse exemplo aí lá da instituição de educação. A questão que cobrou. Está aqui, ó. FGV. O reitor de uma faculdade privada, pode botar para o pessoal lá de casa, sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, lucros, são integralmente reinvestidos no estabelecimento de ensino, deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco. Gente, eu comentei com você, atenção, o que vai determinar é a mesma coisa aqui,
se tem imunidade ou não, não é o lucro, não é o superávit, não é a grana, é o que ela faz com essa grana. Então, se ela reverte, ela tem a proteção da imunidade. Se ela distribui, ela não tem proteção da imunidade. Só que aí você vai no embalo, porque você leu esse negócio, o professor falou do fluxo e não presta atenção no serviço, e ela vem aqui, deseja saber se está correta a cobrança de impostos e taxas efetuadas. Essa aqui falou só de imposto, então está tudo bem, é isso aqui mesmo, está tudo ok, ela vai ter a proteção da imunidade, mas não deixa essa parte maior, se é que a gente pode falar assim, te confundir ou te fazer desatento na hora da prova, para você errar um negócio tranquilo, que é o imposto grandão que já estava escrito ali, tá? Então, de novo, deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sobre o argumento de que a instituição de ensino privada oferia lucros. Na hipótese, sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. É o lucro que determina? Não, né? É o que ela faz com esse lucro. Então, letra A. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias. Não é o lucro, não é o prejuízo, é o que ela faz com esse lucro ou prejuízo. Letra B. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições públicas de ensino, pública ou privada. Ah, professor, mas eu conheço o dono da escola e o cara tá milionário e não sei o quê. Ela não pode ter fins lucrativos. Geralmente o dono da escola que você conhece, o negócio dele, o business dele é exatamente ganhar dinheiro vendendo a educação. Então lá não tem imunidade. Um exemplo da imunidade de instituição de ensino seria a PUC, por exemplo, porque ela tem que fazer essa reversão. Letra C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Para ter a imunidade, precisa respeitar 3 coisas. Olha a letra A que você anotou aí. Não distribuição de lucro. Tem impedimento aí. E letra D. O fisco não agiu corretamente, pois, para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, não precisa mesmo, ela não precisa dar prejuízo, desde que o superávit, o lucro, seja revertido para as suas finalidades. Olha o fluxo. É aqui que você vai olhar, é aqui que você vai guardar. Juntou isso aí, você não terá problemas, tá bom? Gosto dessa questão aí, instituição de educação. E aí a gente vai lá então para a linha D, que eu comentei, a imunidade de livros, jornais e periódicos. Livros, jornais e periódicos. E aí, já essa separação, né, porque esse traço ali, aqui na D é livro, jornal e periódico. Ali na E é videograma e fonograma. Já te explico. Videograma e fonograma. Videograma é gravação de som e imagem. É o DVD. Fonograma é gravação de som. É o CD. Isso aqui foi popularmente alcunhada de imunidade musical, tá? É a imunidade do CD e do DVD. Ela veio lá em 2013. Tarde, mas a gente já comenta o necessário aqui. Então veja aqui, gente, nós estamos falando de alguma forma, de algum bem usável, né? Um livro, um jornal, uma revista, um CD, um DVD. Então o traço aqui é o seguinte: esta imunidade, da linha D e da linha E, ela não está relacionada com o patrimônio, nem com a renda. Porque o dono de uma livraria, ele vai pagar o imposto de renda lá que ele vai oferir. Ele vai pagar o IPTU do imóvel de propriedade. A proteção da imunidade está neste bem, é do livro, é do jornal, é do periódico, é do CD, é do DVD. Então o livreiro, o jornaleiro, a livraria, vai pagar imposto de renda, vai pagar tudo. Então não é sobre tributos reais, mas sim sobre a própria produção. Aí o caso mais clássico que acaba envolvendo nisso aqui é o ICMS, né? Porque aqui você vai vender um livro, vender um jornal, vender um DVD. Então essa imunidade ela vai acabar estando relacionada com ICMS, com IPI, se tiver alguma coisa de importação, o próprio imposto de importação, mas a referência maior aí, que as provas inclusive gostam de trabalhar,
é exatamente o tal do ICMS, tá? Então, atenção, porque muda um pouquinho a figura. Lá a livraria, ela vai pagar normalzinho lá o imposto de renda, o IPTU e por aí vai. Pois bem, gente, qual que é a discussão principal aqui desse negócio? Nessa imunidade de livros, jornais e periódicos, uma perguntinha que sempre apareceu e ficou muito batida seria sobre o conteúdo da publicação. Professor, o que vai lá naquele jornal, naquele livro, é relevante para ditar essa imunidade, ou seja, para falar que tem ou não tem? Não é. Tá? Então, para o STF, posição antiga e dominante, o conteúdo da publicação do livro, jornal e periódico independe para a definição da imunidade. Então, vou pegar uma revista. Veja, Época, Carta Capital, Caras, Tititi, qualquer uma vai ter a proteção da imunidade. O conteúdo é irrelevante. Para o STF, inclusive, material pornográfico. Para ele, tudo é ensino, cultura, enfim, é a posição. Tá? Então, o conteúdo não é relevante. Tem uma outra que eu falo só por desencargo mesmo, porque tinha uma questãozinha da moda, que tem gente aqui que é jovem e nem viu. Um caso clássico também que o STF tinha definido, que não tinha, na verdade, tinha proteção da imunidade para a lista telefônica. Hoje você quer um telefone, você vai no Google lá e acha. O prof que está antigo, na época da infância do prof, tinha lista telefônica. Inclusive, se fizesse muito bagunça, ia apanhar com a lista telefônica. Por que eu estou comentando isso? Porque modernizou álbum de figurinhas. Tá? Virou uma questãozinha, caiu muito em prova. Álbum de figurinha de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, essas coisas, quem tem filho aí, ou às vezes o próprio adulto, né? Na época da Copa muita gente colecionou isso aí. Tem proteção da imunidade, álbum de figurinhas. Então teve questãozinha que cobrou em cima disso. Mas o que interessa, para valer mesmo, está nessa atualização, lá na sua apostila, uma nota de rodapé grandona, justamente para contar o que aconteceu, até entregar para nós esse posicionamento final lá do recurso extraordinário, 330.817, ele é de 8 de março de 2017, então já está quase completando aí 4 anos, né? A gente está finalizando o ano de 2020. Ele pacificou o entendimento no sentido de que estamos na era da tecnologia, isso aqui sempre valeu para livro, jornal e periódico físico, e essa discussão toda é se isso valeria para o tal do livro digital e os complementos, os leitores digitais, os e-books. E o STF, depois de uma discussão, desde 2013 ele vinha discutindo isso, pacificou em 2017, no sentido de que vale tanto para livro físico, quanto para livro digital, para e-books e para leitores digitais. E aí, claro, as provas aproveitaram para cobrar muito, e aí se eu fosse você, não vejo tantos problemas, mas vejo novidade, como eu citei pela terceira vez, está aqui a nossa súmula, coloca lá por favor, pessoal. Súmula vinculante número 57, é a última súmula vinculante que trata de matéria tributária, ela foi publicada há coisa de 4, 5 meses aí, justamente trazendo em texto de súmula a posição que já era dominante ali do STF sobre esse tema, a imunidade tributária constante do 156, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos e readers, um dos mais famosos aí do mercado é o Kindle, né? Ainda que possuam funcionalidades acessórias. Então está aqui o texto da nossa súmula, como que isso aqui já foi cobrado, deixa eu ver se eu lembro aqui, como que a prova escreveu. Foi exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês da multa que a empresa tomou porque ela descumpriu a obrigação acessória. Tá quase. Sei que tá perto disso aqui. Tá aqui. Ah, não é essa não. É bobagem. Tá aqui. Questão 256 da apostila, olha a historinha dela. O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de ICMS decorrentes da produção e venda de livros eletrônicos.
Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista, tendo em vista, assinale a afirmativa correta. Então, tem imunidade tributária para alívio eletrônico? Tem, súmula vinculante número 57. A despeito da imunidade, ela tem que cumprir obrigação acessória? Tem. Se ela não cumpre, multa para ela. Então, a aplicação da multa está correta? Está correta. Letra A, vamos achar. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, beleza. Por outro lado, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Não, é correta. Letra B. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, no entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Ponto. É essa aí. Tem imunidade, súmula vinculante 57, e a obrigação acessória descumprida gera multa, então a cobrança está certa. E as outras ficam trocando, como sempre, né? Correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade somente abrange o papel destinado à impressão de livros. Antes da posição do STF era isso. E a D é correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade somente abrange o papel destinado, e ainda vai falar que é incorreta a cobrança da multa. Então essa seria a mais errada, né? Letra B de bola, resposta dessa questão. Ok? Bom, e aí, gente, sobre essa imunidade de videograma e de fonograma, eu vi pouquíssimas questões que tratavam sobre isso. Tem aqui um exemplo, prova de magistratura mesmo eu não vi. Tem aqui na prova de auditor, por exemplo, da Cefaz, recente aqui, FCC, né, que é a banca muito forte, que faz muita prova de magistratura. Ela tem uma assertiva apenas que discutia e que falava sobre esse texto aí da imunidade de videograma e fonograma. Ele é um texto um tanto quanto extenso, um texto um tanto quanto mal redigido. Essa imunidade ela veio em 2013 com a emenda à Constituição número 75. Acho pouco provável, eu vi, como disse, poucas questões de prova para falar dessa classificação de imunidade. Acho pouco provável que apareça. Tem um lugar mais pontual para que ela venha. E é esse tamanho aqui mesmo, tá? Então essa foi a imunidade chamada de musical, não vai incidir ali ICMS, é uma desoneração no que diz respeito à produção de DVD e CD. Isso aqui veio para evitar, coibir a pirataria. Eu falo que veio tarde, porque há 2 décadas, 1 década atrás, pirataria rolou solto. Você sentava em qualquer boteco, qualquer bar, o povo vinha com aquele caminhão de CD e de DVD pirata para te vender. Depois começaram a vender pendrive. Aí hoje tem o tal do serviço de streaming, né? Então eu falo que tá muito tarde. Eu brinco que na minha infância, quando eu ia comprar um CD, por exemplo, não tinha Google do jeito que é hoje. Você corria lá, tinha na capinha do CD, não sei se vocês chegaram a ver isso, tinha a capinha do CD, tinha a letra da música, então você era doido para comprar o CD, para abrir a capinha, para ver se aquela música em inglês, você cantava em árabe, estava tudo certo e tal. E aí depois veio Google, veio essas coisas todas. Lembro da infância que o artista ia lá no programa do Faustão, sei lá, e ganhava o disco de platina, disco de ouro. Aí, há um tempo atrás, virou pendrive de ouro, né? Porque todo mundo tinha um pendrive, ninguém comprava CD mais. Agora é streaming. Então a discussão presente hoje é a tributação do serviço de streaming. Então, se hoje você gosta de Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, a discussão ela é grande, ela é ascendente, ela é iminente. Então, a gente deve ter novidades no sentido de tributação para esse serviço de streaming. Em resumo, você vai pagar mais. Por isso, é uma prestação de serviço tributada, então logo logo a gente deve ter mais tributação ou definição sobre isso aí. Então você ficou velho, ficou obsoleto. Hoje, você mesmo, não sei qual foi a última vez que você comprou um CD ou um DVD, mas para fins de prova, já que caso venha uma louca questão, é aquele texto todo. Eu te falei que tem um monte de problema hoje, porque é o seguinte, gente, obras musicais produzidas no Brasil. Hoje tem um monte de CD e DVD que começam a produção aqui. Às vezes você vai até num show de gravação do DVD de um artista, ela começa a gravação aqui e aí manda para Miami, por exemplo, para tratar som, tratar imagem, o estúdio fica lá. Tem muita parceria de artista brasileiro com artista internacional e vice-versa. Então ela não trouxe nenhum tipo de limite. E obviamente quando não tem esse tipo de limite, tem a tal da brecha. Quando tem a tal da brecha, tem advogado para inventar tese. E aí para inventar tese, até formatar a jurisprudência, com 7 anos hoje desse negócio, agora que a gente tem algumas coisas dessas discussões. Por exemplo, ele fala de obra musical ou litero musical.
Ali o STF já definiu que um CD de declamação de poesias não tem proteção de imunidade. Eu até fiz uma piada ingrata, e não acredito que eu vou contar a piada de novo. Falei assim, quem é o doido que vai comprar um CD de declamação de poesia? Aí começaram a rir de um rapaz que estava na sala. Falei assim, pô, professor, eu compro, eu só escuto isso. Falei, não, você me desculpa, é o professor que é ignorante. Você é um cara que tem cultura, seu professor é um imbecil. Então, mas declamação de poesia não tem. A prova não vai para lá. Qual que é o negócio? É o salvo. Tá? Você tem 3 etapas da gravação de um CD e de um DVD. A produção, a replicação e a circulação. Então você vai lá no show do seu artista favorito, sei lá, você vai no show do Wesley Safadão, e lá naquela produção ele grava lá o piloto, naquele show que você vai, e depois ele vai levar para estúdio, para tratar som, imagem, para editar, aquela coisa toda. Então na produção, incidia imposto de renda, incidia ISS, não incide mais, foi o que a imunidade tirou. Na replicação, incidia IPI, incidia ICMS, é o salvo, é onde continua incidindo. E na circulação, incidia ICMS, imposto de renda, e não incide mais. Então qual que é a história, gente? Um DVD que custava, sei lá, R$39, R$29, depende do que você estava comprando, né, o que você estava ouvindo. Se você estava comprando um CD do Chico Buarque, ou se era o CD do cara que canta Rita, alguma coisa assim. O CD custava R$39, o DVD custava R$39, tinha que cair o preço, porque não tem mais imposto nisso aqui. Tinha que cair para R$29, para R$19, para coibir pirataria, para fomentar. Aí gravadora aumentou o preço do CD, aumentou o lucro dela, manteve o preço do CD, o povo brincou com isso aí, chamou de custo Brasil. Professor, pelo amor de Deus, o que é a prova? Talvez, só talvez mesmo, na replicação. Ela vai falar que a imunidade musical, ela tirou incidência de impostos sobre a produção, sobre a replicação e sobre a circulação, ou sobre toda a cadeia de uma produção de um DVD ou do CD, não, tem o salvo. Na replicação continua incidindo IPI e ICMS. Então ela vai tirar o salvo, ela vai trocar o salvo. As pouquíssimas questões que eu vi, elas tiraram aqui e trocaram em cima desse salvo, ok? Então essa é a dica aí, eu não imagino isso caindo tanto. Se fosse você, eu focaria muito nessa novidade aí da súmula vinculante número 57. Para quem estuda não é novidade mais, mas como ela ainda é nova e os concursos estão retomando agora, isso aí vai estar muito quente, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então tá bom. A gente mata, assim, imunidades tributárias, as limitações ao poder de tributar, a gente vai virar completamente a chavinha, e agora a gente vai começar a falar de responsabilidade tributária. Como eu comentei com vocês, né, um dos temas aí que comportam grandes questões, um pouquinho de dificuldade, tem muita súmula para poder tratar desse tema em alguns pontos específicos. Vou posicionar aqui para vocês a página lá na apostila. Começa ali a partir da, aqui, começa aqui a partir da página 40, responsabilidade tributária. Você vai entender por que eu coloco ali artigo 124 a 138 como capítulo. Eu posso apagar tudo aqui? Então olha só, gente, enquanto eu vou apagando para ganhar tempo, eu vou falando. O que é esse negócio de responsabilidade tributária? Primeira aula, nós vimos os sujeitos da relação jurídico-tributária. Você viu o sujeito passivo direto, você, nós, contribuintes, e nós classificamos lá também o sujeito passivo indireto, que é exatamente o tal do responsável tributário. Em outras palavras, alguém vai pagar essa conta. Se você, contribuinte, não pagar um tributo, alguém vai pagar por você. Professor, em um rolê aleatório que vai acontecer isso? Não. Porque para que a responsabilidade tributária ela se constitua, ela precisa minimamente de alguns requisitos. Então é aqui que nós estamos chegando. Responsabilidade tributária. O capítulo que fala de responsabilidade lá no nosso CTN, ele pega do 128 até o 138, mas tem uma big sugestão aqui para você, para que você olhe do 124 até o 138, são 15 artigos. Porque lá no 124 tem uma classificação de responsabilidade
altamente querida na prova, que é a tal da responsabilidade solidária. E a gente já vai entender aqui o detalhe. Meu amigo, você falou 5 minutinhos aí para zerar o bloco ou a aula inteira? Ah, então beleza. Ótimo. É só para eu dosar as coisas que eu vou falar aqui. Então, olha só, gente. Para começar a conversa, você vai guardar esse artigo 128 do CTN, porque é ele que traz para nós quais são, pelo menos, os 3 requisitos ou 3 pontos. Você vai ver várias questões de prova de magistratura abordando isso aqui, que devem ser seguidos. Então, a primeira coisa, você está cansado de saber. Aqui a gente está falando de direito tributário, e no direito tributário as coisas somente funcionam por meio de lei. Então tem que ter lei para atribuir responsabilidade, qualquer que seja. A segunda, gente, é que quem realiza o fato gerador do tributo é o contribuinte. O responsável tributário não realiza o fato gerador do tributo. Segundo vimos na tal da sujeição passiva, direto é o contribuinte, artigo 121, inciso 1 do CTN, e indireto é esse tal desse responsável tributário. 121.2. Então, quem realiza o fato gerador do tributo é o contribuinte. O responsável tributário é o terceiro que é chamado para essa relação para cumprir com essa obrigação. E a terceira informação, essa bem importante, é que para que essa responsabilidade tributária ela aconteça, gente, deve haver uma direta relação com o fato gerador. Uma direta relação com o fato. Te dou um exemplo muito simples, muito visual. Imaginemos que eu não pague o meu imposto de renda. A Receita Federal chama um colega aqui e fala: você vai pagar imposto de renda do professor. O que ela tem a ver com o meu imposto de renda? Nada. Agora vamos pensar que a gente tem um imóvel em sociedade. A gente comprou um lote juntos para poder empreender. Eu tenho 50%, ela tem 50%, ela tem 70%, eu tenho 30%. Se eu deixar de pagar meu tributo, ela tem uma direta relação comigo. Ela tem a famosa copropriedade de um imóvel urbano. Um dos exemplos mais clássicos em qualquer prova de responsabilidade. Então, aí sim ela será minha responsável tributária, tá? E vice-versa. Então, deve haver uma direta relação com o fato, ok? Então, um ponto bem importante aí. E aí, gente, já adentrando um pouquinho, para deixar claro e entregando uma informação bem importante, nós temos exatamente essa dinâmica de como que essa responsabilidade ela irá se construir. Porque eu falei, tem a tal da solidária, e você sabe, a do outro lado, aí a famosa subsidiária. Que diferença é essa? E aí eu até digo para você o seguinte: nós temos uma classificação de responsabilidade que ela é mais grave de todas, que é exatamente a solidária. A gente vai colocar aqui, ó, e você vai entender bem esse negócio, 5 classificações de responsabilidade. Não se preocupe tanto com esse negócio de quais são as 5 classificações, porque a prova não vai perguntar dessa maneira. Ela vai escolher uma e vai discutir com você. Então, exemplo, a primeira classificação de responsabilidade é a solidária. Ela vai virar aqui e perguntar para você se na solidariedade tem, por exemplo, um benefício à ordem. Ela vai perguntar para você se a interrupção da decadência ela vai favorecer ou prejudicar um contribuinte. Aí ela vai para dentro do artigo e ela vai explorar com você. É assim que ela faz. Então não precisa tanto se apegar e falar assim: eu preciso saber quais são as 5 classificações. Até porque aqui tem um grande detalhe. Então só vou registrar as 5, próximo bloco eu continuo o comentário. Solidária, a 2 aqui, por sucessão. A 3, dos terceiros enumerados pela lei. A 4 é a pessoal. E a 5 por infrações. Pode ir tomando nota aí tranquilo. O pessoal que está em casa também vai fazendo seu registro. E vamos lá para o próximo bloco.